Caríssimas senhoras, caríssimos senhores, amigos jovens, meus queridos irmãos da causa espírita, que Deus nos guarde e nos mantenha em sua paz. Na boca dos sertões de Minas Gerais, levantava-se a pequena povoação. Chamava-se Cachoeira das Três Moças. E naquela região mineira a vida era por demais bucólica. A comunidade, com seus hábitos arraigados, tradicionais, entendido por muitos até como um tanto medievais. Até que no ano 1901, Cachoeira das Três Moças recebeu um novo nome. A comunidade resolvera homenagear o engenheiro que batalhou para levar a estrada de ferro até a cidade. E por isso, a partir de 1901, Cachoeira das Três Moças passou a chamar-se Pedro Leopoldo, o nome do engenheiro. E foi exatamente nesse período, 9 anos depois, que nasceria na velha Cachoeira das Três Moças a alma notável que receberia o nome de Francisco de Paula Cândido, que aprendemos a conhecer como Francisco Cândido Xavier. Filho de uma família paupérrima, um vendedor de bilhetes de loteria e uma doméstica. Junto de Chico Xavier, como o chamaríamos depois, nasceram outros 8 irmãos. E quando Chico contava 5 anos de idade, Dona Maria João de Deus, sua mãe, sofreria de problemas graves que a levariam à desencarnação. Na véspera desse ocorrido, a esposa de seu João Cândido Xavier estava entregando cada filho aos padrinhos, aos amigos próximos. E Chico Xavier, pequeno ainda, vendo aquela situação, a mãe no leito, entregando os filhos a algumas pessoas que ali chegavam, ele não suportou a ansiedade e dirigiu-se à sua mãe agastado: mãe, a senhora não gosta mais dos seus filhos? A senhora está dando os seus filhos para os outros? Mas conta-se que Dona Maria João de Deus, voltando-se para o filho pequenino e acarinhando-lhe a cabeça, lhe disse: não, meu filho, é que amanhã sua mãe vai ser internada no hospital. E eu não quero ver vocês desprotegidos. Logo mais, meu filho, alguém vai chegar para você e vai dizer que sua mãe morreu. Não acredite, Chico, porque eu vou fechar os olhos, eu vou ficar bem quietinha, e todos pensarão que eu morri, mas eu nunca vou deixar vocês. Nunca vou abandonar vocês. Entendeu, meu filho? A sua mãe ama demais vocês todos. Mas para que vocês não fiquem em abandono enquanto eu estiver no hospital,
vocês estarão sob os cuidados desses amigos. Mas quando alguém lhe disser que sua mãe morreu, não acredite. Eu vou fechar os olhos, vou ficar quietinha, dormindo, mas nunca deixarei vocês. Isso foi dito num dia e no dia seguinte estava morta Dona Maria João de Deus. Coube a Chico ser entregue a uma senhora que se afirmava muito amiga de Dona Maria João de Deus, que era tida como a madrinha de Chico, Dona Ana Rita de Cássia. E Chico foi para a sua casa. E logo que Chico chegou à sua casa, parece que aquela mulher se transformou. Passou a ter uma necessidade patológica de agredir o menino diariamente pela manhã, como se fosse um ritual macabro. Ela o agarrava e o surrava até que ele não pudesse mais respirar. Depois, insatisfeita, ela passou a perfurar-lhe o ventre com garfos e deixá-los dependurados, e não permitia que Chico os retirasse. E os dias se foram passando sob aquela tormenta. O menino de 5 anos aprendeu, depois das surras e das violências outras, a correr para o fundo do quintal de sua madrinha e esconder-se por entre as folhas das bananeiras, até que um dia ele viu sua mãe. Apareceu-lhe Dona Maria João de Deus, e como ela lhe houvera dito no leito de morte, ele não acreditou que ela estivesse morta. Minha mãe, leva-me daqui. Tire-me daqui, eu não aguento mais. Chico, se você disser que quer sair daqui, você vai entristecer muito a sua madrinha. Mas eu estou sofrendo, minha mãe. Chico, é importante para você. Isso vai lhe ajudar muito na sua vida. E logo isso passará. Agora você sabe que a gente pode se encontrar. Converse comigo cada vez que isso acontecer. E o tempo se passou. Todas as manhãs, uma surra. Chico afirmará mais tarde que já se acostumara a apanhar, que não desejava ir ao café da manhã antes da surra. Era surrado, depois banhava-se e ia tranquilo fazer o seu de jejum. Mas houve um dia, conta-se, que Dona Ana Rita de Cássia, que tinha em sua casa não apenas Chico, mas um outro familiar seu, adolescente, descobriu-lhe uma ferida na perna, numa das pernas, e começou a procurar ajuda para o parente. E chegou numa senhora rezadeira, que lhe disse sem rebuços: se você arranjar uma criança que possa lamber essa ferida por 3 sextas-feiras, de manhã em jejum, essa pereba sarará. E Dona Rita de Cássia perguntou à senhora: e o Chico serve? E respondeu-lhe a rezadeira: aquele aluado que você tem na sua casa serve. Vai ser até bom, porque ele é bem criança. E Chico ouviu a história por alto.
Era uma quinta-feira quando ele soube do caso. E já se imaginou, no dia seguinte, tendo que lamber a ferida do companheiro de lar. Quando a tarde caiu, correu Chico para o meio das bananeiras e logo se defrontou com sua mãe. Por que você está tão apreensivo, Chico? Mas minha mãe, a senhora não sabe o que ela vai fazer comigo? Ela vai querer que eu lamba a ferida. Mas, Chico, se você não lamber a ferida, sua madrinha vai ficar muito triste com você. São 3 sextas-feiras, Chico. E se você ficar tranquilo e lamber as feridas, nós providenciaremos recursos para curar a ferida. E você não terá mais que lambê-las. E não houve saída, porque nem a mãe o liberou. E Chico afirmará numa de suas falas que ele lamentava não ter uma língua de vaca, uma língua enorme, para de uma lambida só ele varrer toda a ferida. Porque como era uma criança, ele tinha que lamber várias vezes para cobrir todo o ferimento. E ao cabo das 3 sextas-feiras, a perna do menino estava a caminho avançado da cura. Durante aquela semana que se sucedeu à cura do amigo, Chico não apanhou, não teve garfos enfiados, e a madrinha até o elogiou. Que bom, Chico, que você foi obediente. E a ferida do Walter já está sarando. E a vida de Chico foi se movendo no meio dessas tormentas, até que o senhor João Cândido Xavier conheceu uma mulher notável, Cidália, com quem se desejou casar e a quem pediu em casamento. E Cidália, num gesto de nobreza inesperado, disse ao noivo que só se casaria com ele com uma condição. E seu João tremeu sem imaginar que condição seria aquela. Ele era muito pobre. A condição era que ele recolhesse todos os filhos espalhados e os reunisse no lar dos 2. Foi a felicidade para todos os filhos. Seu João com Dona Cidália ainda tiveram mais 6 filhos. E a família de Chico sofreu uma ampliação. A partir daí, a vida foi se transformando para o jovem Chico Xavier. Contará ele que quando estava na escola, em 1922, logo com 12 anos de idade, na 4ª série primária daquele tempo, o Estado de Minas Gerais fez um concurso com todas as escolas estaduais, porque naquele ano se comemorava a independência do Brasil no seu 1º centenário. E as crianças eram convidadas a escrever uma redação sobre o 1º centenário da independência do Brasil. E Chico começou a se dar conta de que, ao lado de sua carteira, aparecia um homem que começava a ditar as coisas para ele. E ele cochichava com o colega do lado, que não via nada, achava que Chico estivesse doido. Ele levantou-se e foi contar para a professora. E ela, que não via nada, perguntou: e o que é que ele está ditando para você, Chico?
E o Chico foi narrando para ela o que o Espírito estava lhe dizendo. E ela, confusa pela clareza das ideias: Chico, você sente lá, escreva essa redação. Esqueça do homem. E foi ele o vitorioso com a menção honrosa. Desde cedo, os espíritos se aproximavam de sua carteira escolar para ditar-lhes poemas, sonetos. E o tempo se passou, sem que ele tivesse a noção de que era um médium. Para as pessoas conhecidas, ele era um menino estranho. Para outros, ele era um garoto aluado, até aos 17 anos de idade, quando a doença psiquiátrica de uma de suas irmãs, que era de fato um tormento obsessivo, levou a família a uma assistência espírita. E a partir dali, Chico começou a ser chamado para realizar a tarefa da qual nós todos tomamos conhecimento ao longo de sua privilegiada vida mediúnica. A mediunidade, quem a tem? É muito comum que as pessoas olhem os médiuns como quem olha um animal sagrado. As pessoas têm a reverência que teriam diante de uma autoridade. No entanto, todas as criaturas humanas são médiuns, conforme estabeleceu Allan Kardec em O Livro dos Médiuns. Ao abrir o capítulo 14 dos Médiuns, Allan Kardec estabelece no item 159 que todo aquele que sente num grau qualquer a interferência dos espíritos por essa razão é médium. Allan Kardec apresenta uma definição ampla de quem é médium. Todo aquele que sente num grau qualquer, desde o indivíduo que psicografa, incorpora, materializa, até aqueles outros que têm um arrepio no alto da cabeça, de um lado do corpo, uma vez no ano, seriam todos eles médiuns, porque Kardec diz num grau qualquer. Há pessoas que têm percepção: eu sinto que tem alguém aqui, eu percebi que alguém entrou, eu não vi nada, mas eu sinto. Seriam médiuns. Nessa conceituação ampla de Allan Kardec. Quantas são as pessoas que registram as presenças espirituais em determinados momentos fortes de suas vidas? Quando se reúne a família no Natal, na hora da ceia, na hora dos abraços, ou quando espocam os foguetes do Ano Novo, as pessoas se abraçam comovidas e choram, as lágrimas vêm aos seus olhos. E muita gente diz: eu senti que vovó estava aqui. Eu senti que meu filho me deu um abraço. Eu senti que esse abraço era de papai. Eu senti que minha mãe... Naquele momento de emoção, é muito comum que essa nossa faculdade se abra, ainda que em lampejos, em rápidos relâmpagos, e nós registremos o mundo espiritual. Eu fiquei todo arrepiado. As pessoas fazem tais narrativas. Então, de modo geral, porque seriam tão poucas as pessoas no mundo que não sentiriam essas coisas, que Allan Kardec então ousa afirmar que se pode garantir que todo mundo é médium, conforme esse critério de amplitude. Mas, continua ele no mesmo texto, usualmente chamam-se médiuns aqueles indivíduos em quem a faculdade tem uma certa expressividade, uma intensidade,
uma regularidade, para o que é exigida uma constituição própria. Então, Kardec agora nos traz uma conceituação de médium mais restrita, mais específica. Agora ele não diz daqueles que sentem num grau qualquer. Usualmente chamam-se médiuns aqueles em quem a faculdade não é de um grau qualquer, é de grau relevante. Alguém que demonstra a sua faculdade de alguma forma. E Allan Kardec estabelece que para que uma pessoa expresse essa faculdade de forma intensa, com regularidade, se faz necessária uma constituição própria. E que constituição própria será essa? Senão o nosso instrumento neurológico. Nós somos médiuns, porque registramos o mundo dos espíritos com nossa mente. É graças ao nosso psiquismo que fazemos contato com outros psiquismos. Mas a exteriorização desses registros hão de se dar por causa do nosso sistema nervoso. E se isso ocorre por causa do nosso sistema nervoso, Allan Kardec estabelece que a faculdade mediúnica está radicada no organismo. Radicado quer dizer enraizada no organismo. Por causa disto, jamais alguém poderá ser um médium psicógrafo, porque ele acha que é, se ele nunca escrever. E se ele tiver o braço impulsionado para escrever, é porque seu plexo braquial recebeu o influxo do psiquismo, do interesse do desencarnado em escrever através dele. Se o indivíduo é médium falante, os seus centros da fala foram acionados por um psiquismo espiritual. E aí ele começa a ter o impulso de falar. Salvo as faculdades chamadas de subjetivas, todas as outras dependem do corpo físico, do nosso sistema neurológico. Se um médium estiver vendo um espírito, essa é uma faculdade subjetiva, porque ninguém sabe, só se o próprio médium disser: estou vendo um espírito. Mas se ele não disser, ninguém sabe. Se o médium estiver ouvindo um espírito, é subjetivo, porque ninguém sabe, se ele não contar. Como acontecia com Chico na escola. Ele via o espírito que ninguém via. Ele ouvia o espírito que ninguém ouvia. Então eram faculdades subjetivas. Dessa maneira, usar ou não o corpo é secundário. Mas todas as faculdades que exigem a exteriorização para que o fenômeno seja visto, dependem do nosso sistema neurológico. Por essa razão, é comum que os médiuns, ao terem filhos, passem geneticamente a esses filhos, não a sua faculdade mediúnica, mas um corpo com tal estrutura neurológica que permita a esse filho uma medianimidade qualquer. Isto quer dizer que um médium de efeitos físicos pode gerar o corpo de um filho que seja vidente, que seja audiente, que seja psicógrafo. Médiuns psicógrafos, audientes, falantes, podem gerar filhos com uma estrutura neurológica que sejam médiuns de efeitos físicos. Então, os pais não doam geneticamente aos filhos a sua medianimidade. Particularmente, eu sou filho de uma médium de efeitos físicos. Dona Benedita era médium de efeitos físicos. Em nossa casa as coisas andavam, se quebravam. E ela tinha naqueles símbolos o fenômeno que estava por trás. Era médium psicofônica.
Os espíritos a incorporavam, mas quando eu e minha irmã mais nova nascemos, somos psicógrafos, somos psicofônicos, mas não temos efeitos físicos. A minha irmã mais velha, desde criança, era médium de efeitos físicos e psicofônica como nossa mãe, mas nunca escreveu nada. Então, o médium oferece aos filhos um sistema neurológico próprio para que esse filho possa exprimir uma ou outra faculdade mediúnica, não obrigatoriamente aquela que seus pais detêm. Dessa forma, não se pode dizer que a faculdade mediúnica é genética. O corpo do médium é que é genético. Dessa maneira, nós encontramos no pequeno Chico Xavier, desde cedinho, essa capacidade de visualizar os espíritos, porque o seu centro da visão cerebral tinha uma sensibilidade tal que o fluido do morto, ao incidir sobre ele, fazia vibrar o seu centro da visão e ele passava a ver com os olhos da alma. O médium vidente não enxerga com os olhos físicos, embora sejam acionados os centros da visão cerebral. Ele enxerga com a sua visão psíquica, porque é um sexto sentido, que independe dos 5 sentidos que nós temos. É por isso que o médium vidente, sem saber que o é, quando ele começa a ver espíritos e descobre que são espíritos, a sua tendência natural é de fechar os olhos. E quanto mais ele fecha os olhos, melhor ele vê os espíritos. Porque quanto mais ele fecha os olhos, melhor ele se concentra naquilo que está se passando em sua mente. A mesma coisa com o médium audiente. Ele ouve e tem a sensação de que ouve com os ouvidos físicos. Mas o som não entrou de fora, acionando seu martelo, sua bigorna. Não, o som é uma vibração que o Espírito emitiu e que faz vibrar os centros da audição cerebrais. E nós temos a percepção da voz, a princípio como se fosse uma voz de computador, uma voz metálica que está acontecendo dentro da nossa cabeça. Pelo hábito, nós vamos passando a identificar essa voz, que não é propriamente a voz, é uma frequência vibratória que nós registramos pelo sistema nervoso. Do mesmo modo que quando nós ouvimos passos no quintal, mesmo sem ver a pessoa que está chegando, ou quando ouvimos passos no corredor do prédio, dizendo, é papai. Não vimos a pessoa, mas a identificamos pelo jeito de caminhar, pelos sons que a pessoa faz ao caminhar, pela forma de respirar, pelos tossidos, pelos pigarros. Então, do mesmo modo que nós identificamos pessoas sem que as vejamos, por aspectos que nós vamos aprendendo a identificar, a conhecer, na mediunidade isso também se passa. Eu já sei que aquela voz que eu estou ouvindo, ou aquela frequência que eu estou registrando, é do espírito tal, é do espírito qual, e ao lado dessa percepção física, entre aspas, nós temos uma percepção emocional. Se alguma entidade estiver imitando a voz de um espírito conhecido, nós poderemos a princípio pensar, é fulano, mas imediatamente nos sentimos dentro de um mal-estar e dizemos, não pode ser fulano, porque todas as vezes que fulano chega eu sinto bem, e agora eu estou sentindo mal. Como nós aqui na Terra, quando se aproxima de nós, quando entra em nossa casa, quando fala, a gente está lá no quarto e ouvindo a voz na sala de alguém,
e é uma pessoa que nos é grata, nós nos alegramos e nos vestimos e saímos do quarto para cumprimentá-la. Mas quando é alguém cuja voz não nos é agradável, porque a pessoa não é, digo assim, daqui eu não saio. Deus me olha quem chegou. Então nós temos o mesmo comportamento na mediunidade. Nós vamos aprendendo a desenvolver as percepções, graças a um sistema neurológico que nós portamos desde o nascimento, que nos inclina a fazer determinados registros dessa forma. Não adianta, depois de adultos, a gente dizer assim, eu queria tanto ser médium. Porque quem não renasceu com esse sistema neurológico ajustado para fazer essas percepções, não tem jeito. A faculdade está radicada, enraizada no organismo. A pessoa vai ter vontade a vida inteira, pode até fingir que é médium, mas nunca seloar. Mas há outras que têm a faculdade trazida nas suas potencialidades neurológicas. E quando se dá conta de que é médium, se apavora. Eu não quero isso para mim. Eu não quero ser médium. Quando a gente chegar aqui, quer abrir mão do compromisso firmado no além. E agora quem é que pode tirar a mediunidade da pessoa, se a mediunidade está enraizada no organismo? Só se ela morrer para perder o organismo. Em nossa casa espírita, volta e meia, aparecem pessoas médiums, de fato médiums, apavoradas, porque desconhecem o espiritismo, desconhecem o que seja aquilo, sabem que é uma faculdade que lhe faz ver, ouvir, sentir, incorporar os espíritos. E me pedem, professor, faça o favor, feche meu corpo. Eu digo, nem morto. Quem pode fechar seu corpo é quem abriu seu corpo. Só o Criador da vida. Então, muita gente é portador da faculdade indesejada, porque renasceu com um sistema nervoso que faculta. E muita gente adoraria ser médium, só Deus sabe por quê. Mas não tendo o organismo apropriado para isto, vai morrer querendo. E essas pessoas que não são, no sentido específico, embora o sejam no sentido amplo, elas vivem pela vida buscando um jeitinho de ser médium. Olha como eu estou arrepiado. A gente não está arrepiado coisa nenhuma. Aí a gente está contando do espírito que chegou, mas eu também vi, não viu coisa nenhuma. A faculdade da vidência é raríssima. E a pessoa diz que viu esperando que a gente dê outros dados para ela confirmar. E como costumeiramente as pessoas são ingênuas, começa a dizer, então deve ter sido vovó que você viu, porque ela sempre me acompanha. Aí a pessoa, é sua avó. E ela usava coque. As nossas avós quase todas usavam coques. As de hoje é que não usam mais. Mas ela usava rendinha no vestido, mas antigamente só se usava rendinha no vestido. Então a pessoa vai jogando com a ingenuidade da gente. Daí, muitos fingem que são médiums. Quantos são os centros espíritas que tem 10 reuniões mediúnicas, 15 reuniões mediúnicas, 20 reuniões mediúnicas? Visitei uma instituição que o dirigente me disse, professor Raul, aqui nós temos 3.000 médiums. E digo, louvado seja Deus. 3.000 médiums. Fui assistir um dia aos trabalhos, porque ele me convidou. Eu pedindo a Deus, eu rezei o dia inteiro. Era um anfiteatro, onde todos ficavam sentados por fileira. Cada fileira tinha uma letra. E ele ficava no centro do anfiteatro, olhando para todos. E com um bordão ele dizia assim, fileira A. Puf, todos da fileira A recebiam espíritos. Impossível. Ou era animismo ou mistificação na maior parte dos casos. Mistificação, a pessoa finge que está recebendo.
Animismo, ela põe para fora seus conteúdos internos, sem consciência de que está colocando seus conteúdos internos para fora. A massa é mistificação. Uma senhora dessas casas que eu fui, que tinha 50 sessões mediúnicas, ela me disse com muita honestidade e ingenuidade: ah, professor, eu fui colocada na sessão, não sabe? E eu já estava 3 anos sem receber nada. Mas aí eu via a minha colega de um lado receber. Aí eu via o meu colega do lado receber. Um dia eu recebi também. Ela os imitou. Então, quando nós vemos instituições que têm aquele monte de sessões mediúnicas, alguma coisa está errada. Porque não existe essa necessidade. Não existe essa quantidade de médiums. E aí nós começamos a ver como é que eles brigam entre si, como é que disputam entre si, porque eles não conhecem o Espiritismo. Quando a gente conhece o Espiritismo, com sessão mediúnica ou sem sessão mediúnica, nós aprendemos a nos equilibrar. Nós aprendemos a buscar o bem, a pensar no bem, a fazer o bem. E a nossa faculdade mediúnica, ela vai se ajustando ao bem que nós fazemos. Ou vai se desarmonizando com o mal que nós fazemos. Daí então, a pessoa que tem os canais mediúnicos abertos, mas deseja mal aos outros e briga como cão e gato com alguém. Aí no fim do dia está com dor na coluna, está com dor de cabeça, está com enxaqueca, está com vômito, está com náusea. Porque ela sai ingerindo todos os tipos de fluidos negativos à sua volta. Porque a mediunidade nos permite absorver fluidos, como nos permite liberar fluidos de acordo com as nossas sintonias. Desse modo, como todos nós em tese somos médiuns, vale a pena nós tratarmos da nossa mediunidade. É essa faculdade, esse sexto sentido, que nos faz criaturas felizes na nossa relação com a vida, porque aprendemos a fazer contato com nossos anjos guardiães, com os bons espíritos, com os nossos familiares desencarnados, com os nossos amigos que já se foram. Mas quando nós ignoramos isto, a tendência é atribuirmos a processos psiquiátricos as nossas percepções mediúnicas. Desse modo, nós encontramos muitos médiuns autênticos, internados em sanatórios psiquiátricos, e encontramos muito doente psiquiátrico em sessões mediúnicas. Porque são muito próximas às reações. Uma criatura tomada por uma entidade espiritual, sem as disciplinas próprias que o Espiritismo orienta, ela se debate, ela babeja, ela urra, ela cai, ela desmaia, perde o sentido. O esquizofrênico também. Então, a medicina materialista, desde o século XIX, na Salpêtrière, em Paris, resolveu generalizar todas as pessoas que dizem que ouvem vozes, veem espíritos, sentem a presença espiritual, elas são esquizofrênicas. E isso virou uma tradição, e as famílias têm medo de admitir que o seu filho, que o seu familiar tenha mediunidade. Porque na sociedade elas são discriminadas. Deste modo, ignoramos o Evangelho de Jesus. Ignoramos o Velho Testamento quando diz: e disse o Senhor, eis que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas terão sonhos. Vossos jovens profetizarão. Vossos velhos terão visões. Está escrito nos textos da Boa Nova.
Chegaria o tempo em que não haveria uma só família em que não aparecesse pelo menos alguém portador da mediunidade no sentido específico. Porque no sentido genérico, no sentido amplo, todos nós o somos. Há dias que nós amanhecemos como quem adivinhou periquito verde, uma felicidade interior que ninguém sabe explicar. A gente amanhece cantando, sorridente, feliz, e se abraça e se beija. Há dias em que nós amanhecemos como quem tenha levado uma coça durante a noite. Dormiu, mas não descansou. E as pessoas verbalizam: parece que eu levei uma coça durante a noite. O corpo dolorido, o mal-estar, o mau humor. Porque quando nós dormimos, quando saímos do corpo físico, nós entramos em contato com o mundo invisível para os olhos comuns, com o mundo dos espíritos. E pode ser que, pelo nosso estado d'alma, se nos acostumamos à oração antes de deitar, fazemos contatos psíquicos com seres do bem, com nosso anjo guardião, com nossos guias espirituais. Ou pode ser que a gente, por nos atirar na cama, sem nenhum cuidado, sem considerar o dia que passou, sem uma revisão, sem analisar que vamos entrar num sono na noite, no mundo invisível, e não sabemos quem iremos encontrar. Obviamente, essas pessoas sofrem durante o sono, porque seus contatos costumam ser de baixo nível. Encontram-se com velhos inimigos. Encontram-se com perturbadores que as instigaram durante o dia. Aquela rapaziada que fica nas esquinas vendo todas as mulheres boas que passam, eles vão encharcando sua mente de libidinagem. Todas as moças do escritório, da faculdade, que ficam desejando todos os rapazes que passam. Essa turma não está só. Tem os seus instigadores, aqueles que usufruem do seu prazer mental, dando-lhe cada vez mais desejos, até o dia que ela se oferece para ficar com ele, ou ele a induz a ficar consigo. Daí, é claro que quando saem do corpo, eles vão se encontrar com essa turma. E muitos voltam para o corpo desesperados, nos chamados pesadelos. Porque são entidades que lhe causam má impressão. Durante a vigília a gente não vê, mas a gente sente que as ideias de sexo estão vindo na cabeça com facilidade. A gente imagina isso, imagina aquilo. Do mesmo modo que o sexo, o crime. Nós lemos nos jornais, cada dia o criminoso aprimora a sua técnica. Cada dia os crimes são mais cruéis, mais covardes. E nós dizemos: meu Deus, o que está acontecendo no mundo? Parece que o mundo está ficando pior. Não. É que as pessoas que não se cuidam psiquicamente, elas fazem verdadeiros cursos de sombra, de treva, com essas entidades nefastas do além. E porque nós aprendemos a ter medo do mal, mas nunca amor ao bem, a gente não vê que aquelas pessoas que fazem o bem também, cada dia elas se aprimoram no bem que fazem. Cada dia um médico atencioso descobre uma forma nova de cuidar do seu paciente. Cada dia a enfermeira dedicada e delicada descobre um modo novo de dar o remédio ao seu paciente, de aplicar a injeção ao seu paciente. Quem cria filhos de outros corpos, quem adota crianças, cada dia tem uma técnica diferente, descobre um modo de amar melhor. Quem cuida de animais, quem cuida de plantas, descobre maneiras diferentes de cuidar daqueles seres sob sua atenção. É o contato psi, é a força do amor que as sintoniza. Quantas vezes nós sonhamos com amigos já falecidos, estivemos com eles, com parentes já falecidos, nos encontramos com eles. Gente, mas eu tive um encontro com minha avó, mas conversamos
tanto, ela me abraçava, eu abracei. Eu tive um encontro com meu filho, mas olha, eu fiquei tão emocionado, olha como eu estou até agora. E acabou ali. Como nós cultivamos de hábito uma vida materialista, quando acordamos, a nossa primeira providência, com raras exceções, é saber o número da cova para jogar no bicho. Não nos damos conta de que toda pessoa que se relaciona com os mortos é médium. Mesmo que esse relacionamento tenha sido durante o sono. Aí nós teremos a mediunidade onírica, ou o onirismo. Se minha avó encontrasse comigo durante o desprendimento, o que é que vovó queria me dizer? E tanto a gente dá tratos à bola, que acaba vindo à memória. Se meu filho esteve comigo durante o sono, se meu marido, se meu pai, se minha esposa, o que é que ele queria me dizer? O que é que ela queria me trazer? E a gente para naquilo e medita e ora e busca, até que vai surgindo em forma de inspiração. Eu estou me lembrando. Para nos advertir a respeito da conduta de um dos filhos, para dizer que um dos filhos está indo para a droga, está indo para o crime, para nos chamar a atenção para a conduta desviada do esposo, da companheira, para os vícios, para a etilia, para o alcoolismo, para o etilismo. Então, nós começamos a valorizar esses contatos. Basta que leamos a Bíblia judaica. A grande parte das revelações dos profetas era através dos sonhos. Por isso o Senhor diz: vossos filhos e filhas terão sonhos. Uma faculdade mediúnica. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. O que tem isso a ver com sono? Com sonho? É porque a mediunidade também se processa enquanto nós dormimos. Se mantemos contato com algum desencarnado, com algum falecido, esse contato, se eu ainda estou vivo, se eu ainda estou encarnado, esse contato é mediúnico. Então seria importante que nós, cada vez que tivéssemos um sonho com um ser querido desencarnado, que eu procurasse decifrar na minha mente, no meu sentimento, que mensagem eles quiseram nos trazer. Porque para que eles possam varar essas dimensões biológicas, biopsíquicas, e entrarem no nosso contexto a ponto de nós os identificarmos, é porque é alguma coisa séria. Nenhum espírito querido nosso enfrentaria essas dificuldades para nos mandar jogar no bicho ou comprar o bilhete da loteria. Só a nossa vida materialista ao extremo é que nos ensinou a usar as coisas espirituais para ganhar dinheiro na terra. Um colega de trabalho, eu trabalhava numa repartição autárquica, e ele disse assim: Raul, queria que você fosse na minha casa, no dia tal, que é meu aniversário, você fazer um lanche comigo. E quando eu cheguei à casa dele, eu estranhei que, embora fosse o aniversário dele, não tinha outros colegas do trabalho, só tinha eu do trabalho e a família dele. E antes do jantar e antes de servir as coisas, ele me levou para um quartinho, que era o escritório dele. Senta aí, Raul, senta aí. Eu digo: mas o que aconteceu? Não, é o seguinte, eu estou com um plano de ajudar a sua obra. Eu digo: muito obrigado. Mas você vai ter que fazer a sua parte. Eu digo: você quer ajudar a minha obra e eu tenho que fazer a minha parte? Então não é ajuda. Se eu vou fazer a minha parte. Não, é o seguinte, você é médium, não é? Eu digo: me acusam, dizem que eu sou, eu acho que eu sou. Não, é o seguinte, é que eu queria comprar um bilhete, você pede aos seus guias para dizer um número, porque o que eu ganhar eu dou 50% para a sua obra. Eu digo: olha, querido, médium eu sou, mas estúpido não. Porque se eu tivesse que comprometer minha vida pedindo um número ao espírito, eu não ia lhe dar 50%, eu já dava os 100% para a minha obra. Eu comprava o tal bilhete.
Ah, mas você tem que fazer a caridade. Eu digo, para minhas crianças. Estaria feita a caridade. Já me despedi dele, já despedi da família e fui embora. Não fiquei para o jantar, coisa nenhuma. Ele me atraiu lá para me fazer essa proposta indecorosa. Eu pedir aos espíritos um número para ele ganhar e dividir comigo. E digo, estupidez não, mediunidade sim. Dessa forma, nós começamos a ver como usamos mal a nossa faculdade psi, todos nós. Começa por aqueles que morrem de medo de espíritos, costumeiramente porque desconhecem o que sejam os espíritos. Tem por espírito aquela imagem de lençol na cabeça, arrastando corrente pelo quintal, uivando, como se fosse ventania passando pela frincha. Muita gente no século 21 ainda imagina que seja assim o espírito. Muita gente iludida, ilusão que é alimentada por espertalhões, dizem que estão vendo o vulto. Mas quem é vidente não vê vultos, vê pessoas. Qual a intenção de um espírito em passar assim um lençol na frente para a pessoa ver vulto? Se alguém estiver vendo vultos, por favor, oftalmologista. É um problema do olho, mas não da mediunidade. Aí há outros que dizem assim, mas eu estou vendo muitas luzes. Isso é uma piada, porque se ela não for cega, ela está vendo muitas luzes. Nenhum médium vidente enxerga luzes descontextualizadas. Então, se ele vê um espírito envolvido em muita luz, ele vê um ambiente onde há pessoas envolvidas em muita luz. A luz está sempre vinculada a um contexto. Dessa forma, quando a gente encontrar uma pessoa que só vê flores, pode dar o desconto que ela está criando muita coisa. Qual é a importância? Qual é o sentido de ver flores? Se alguém enxerga o espírito Sheila, por exemplo, que costuma trazer flores para as pessoas, é sempre uma rosa que a irmã Sheila traz. Os perfumes que ela gosta de plasmar costumam ser de rosas. E de repente o médium, ao invés de de visualizar, a irmã Sheila visualiza uma rosa, é um símbolo. O espírito pode estar querendo dizer assim, eu estou aqui. De tanto que está associada a sua figura à rosa. Então tem sentido. Mas ver flor por ver flor, não quer dizer nada. Mas aí a gente acha médium vidente de ver vulto, de ver muita luz e de ver flor. O tempo inteiro. Não tem uma mensagem, ninguém lhe disse nada, ninguém lhe orientou nada. Então isso não é evidência. Ou é criação da mente da pessoa, ou é algum problema oftalmológico. A doutrina espírita é muito clara no livro dos médiuns. Quando Allan Kardec nos chama a atenção para a vidência, que é um dos tipos mais raros de mediunidade. Mas todo mundo é vidente. Quando alguém quer tirar proveito do outro, porque eu vi o espírito, viu? Nada. Inventou que viu. Sabe que o outro vai dar algum dado para a gente complementar. Quando alguém chegar perto de algum de vocês, dizendo, eu estou vendo o espírito, não fale nada, não pergunte nada. Deixe ele acabar de fazer a revelação, para ver se a gente identifica. Eu tinha um amigo que fazia física comigo na época de estudante, e que não era nada. Me disse a princípio que era ateu. E foi se aproximando de mim, foi conversando comigo, e eu fui explicando as perguntas que ele fazia, e ele resolveu começar a frequentar um centro espírita no bairro em que ele residia, no Rio de Janeiro, no subúrbio do Rio. E cada vez que ele ia a essas sessões, ele voltava no dia seguinte me contando o que ele tinha visto lá, e muito tímido, ele se assentava sempre ao fundo do salão, ouvia as palestras, assistia aos trabalhos e me contava.
E me perguntava, você acha que isso é doutrinário? Porque conforme eu li no livro dos Espíritos, eu não conseguia entender. Conforme eu li, ele foi lendo, ele foi estudando. E eu estava feliz dele estar frequentando o centro espírita. Um belo dia, uma das pessoas que se diziam médium no tal centro se aproximou dele. Eu já tinha aberto a mente dele. Cuidado, hein? Não entregue o jogo, porque eles vão explorando o que você diz para dar a resposta, e você vai achar que ele é um médium maravilhoso. Então a pessoa chegou perto dele e disse, eu estou vendo perto de você um senhor idoso. E ele, já alertado por minha malícia, perguntou, e ele tem uma bengala? Tem uma bengala. E ele tem uma camisa assim, com fular? Tem, ele tem um lenço assim no pescoço. E o meu amigo foi criando um tipo bem surreal, e perguntando, e o suposto médium ia confirmando. E no final de muitas perguntas, o médium perguntou assim, e então, você está identificando? Não conheço. Foi testando a criatividade do sujeito. Tudo que ele dizia, o outro confirmava. Há muita gente que deseja dominar outras mentes, fazendo supostas revelações. Jamais quem se aproximou de Chico Xavier ouviu Chico fazer revelações despropositadas. Depois de muitos anos, que eu visitava Chico 2 vezes por ano, nas minhas férias escolares, eu muito jovem, eu ia para lá encantado para aprender. Depois de muitos anos, ele já me conhecia, já me mandava chamar por deferência do seu carinho, na pensão em que eu me hospedava para ir almoçar em sua casa, para ir assistir a um trabalho mais privativo. Tive essa honra, essa alegria, essa felicidade. Depois desses anos, é que o Chico um dia me diz, tenho registrado um grupo de espíritos X que o acompanham. Não me fez nenhum mal, não me causou nenhum bem, foi apenas uma revelação de Chico, porque eram os espíritos que eu registrava. Os médiuns graves são discretos. A pessoa de língua solta é um médium linguarudo. Tal cidadão, tal médium. Tal cidadã, tal médium. Quando a pessoa é indisciplinada na sua vida comum, ela será um médium indisciplinado. Uma pessoa desequilibrada em suas ações comuns, essa pessoa será um médium desequilibrado. Não existe a mínima possibilidade de alguém falar palavrões, ser um desbocado, ser um pornógrafo, e um médium com Jesus, recebendo Bezerra de Menezes, se bem que está na moda Bezerra. O povo está recebendo Bezerra e Kardec assim à torta e à direita, na certeza de que eles não virão dizer que é mentira. Quem tem que saber que é mentira somos nós que estamos estudando o Espiritismo. Então, toda pessoa que deseja ser boa médium tem que aprender a ser boa criatura. É por isso que Emmanuel disse a Chico que para o bom desempenho de suas tarefas seriam necessárias 3 virtudes. Qual é a primeira, meu irmão? Disciplina. E a segunda e a terceira também, disciplina. Não é disciplina de marchar, não é disciplina de prestar continência, não é a disciplina militar, da tropa, da caserna, é a disciplina na vida. Quando alguém menos culto que nós está falando, a gente esperar ele acabar de falar e não querer entender. Já sei o que você vai falar. Isso é uma falta de respeito. Esse indivíduo
que atalha as pessoas, que quer sempre ter a última palavra, ele será assim na mediunidade. Então nós encontramos aqueles médiuns que recebem um espírito atrás do outro, um espírito atrás do outro, um espírito atrás do outro, porque ele é assim na vida comum. Ele não deixa ninguém falar, ele fala sozinho o tempo todo. Ele leva isso para a mediunidade. E as pessoas que desconhecem o espiritismo, que mediunidade maravilhosa, sai um espírito entra outro, sai um espírito entra outro. E isso não é assim, é mentira. Ou é um obsessor fingindo ser criaturas diferentes, como aprendemos no livro dos médiuns, aqueles que dominam sozinho o campo mental do médium e não permite outro espírito se aproximar, ou é o médium inventando, ou o suposto médium inventando. Por uma razão simples. Cada entidade que se comunica através de um médium, ela muda a frequência vibratória do médium. Ocorre a taquicardia, a respiração fica diferente pela caída de adrenalina no sangue. Essa taquicardia faz funcionar os órgãos vitais com intensidade e desaparece o sangue das periferias. Por isso o médium fica gelado, fica frio, com esse colapso periférico, fica suarento, às vezes demais, num processo de hipersudorese, o médium transpira em bagas. Efeitos biológicos da mediunidade. Ora, na medida em que um espírito se comunicou, se desprendeu do médium, o médium tem que voltar ao seu estado anterior. Somente quando o médium volta ao seu estado anterior, é que outro espírito fala sair do seu estado outra vez. Então, é óbvio que ninguém acabou de receber um espírito e recebe outro, acabou e recebe outro. São criaturas desequilibradas, muitas vezes obsidiadas, na sua vida comum, e que levam esse desequilíbrio para a sessão mediúnica, onde grande número dos dirigentes conhece menos do que ela. Os dirigentes espíritas, os dirigentes mediúnicos, precisariam conhecer o que é mediunidade. Precisariam aprender a lidar com a criatura humana, para que nessa faixa com o bem vinculado, ele pudesse perceber a hora que é mistificação. Só o tempo, só a experiência, só a seriedade permitem ao dirigente perceber o falso médium ou o espírito burlão que quer se fazer passar por outra pessoa. É por isso que muita gente está recebendo os 12 apóstolos e o povo sai de lá maravilhado. Outros estão recebendo Allan Kardec, mas eu estou aqui do lado da parede, Allan Kardec. Meu Deus! E quanta gente que sai maravilhada. Faz anos recebi pelo correio uma carta de uma instituição. E o missivista me mandava dizer que houve um fenômeno maravilhoso em sua casa. Dizia isso bem detalhadamente. E depois da sua carta vinha uma mensagem assinada por Bezerra de Menezes. Uma mensagem curta. E eu vi aquele nome e fui ler a mensagem. O Bezerra de Menezes estava cobrando a mensalidade aos sócios do centro. Então verificamos que a pessoa não teve sequer o bom senso de saber que o espírito daquela envergadura não fica envolvido em cobrança de mensalidade centro. Usou alguém o nome de Bezerra de Menezes porque o povo do centro não estava dando a sua contribuição mensal. Então nós começamos a perceber como há falcatruas que não pertencem ao espiritismo. Nós começamos a perceber que é uma campanha sórdida das trevas organizadas contra a mediunidade.
para fazer desacreditar o espiritismo. Quando nós ouvimos os noticiários, os repórteres dizendo que determinado sacerdote católico foi preso ou acusado de pedófilo, todo mundo diz o padre pedófilo. Mas quando é um espírita, é o espiritismo que é do demônio. É o espiritismo que não presta. Não se fala o médium, não se fala o espírita, se fala o espiritismo. Então são dois pesos e duas medidas. E muitas vezes nós temos responsabilidade em apresentar o espiritismo por meio da nossa conduta. Vale repetir que se quisermos ser bons médiuns, primeiro temos que aprender a ser boas pessoas. É mentira que haja médiuns virtuosíssimos, maravilhosos, em criaturas despudoradas, desonestas. Só se esse médium estiver trabalhando para as trevas. Allan Kardec pergunta aos imortais se o desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o progresso moral. E os espíritos dizem que não. Como a faculdade mediúnica se enraiza no organismo, uma pessoa do bem pode ter um organismo que lhe faculte os registros, como uma pessoa do mal pode ter um organismo que lhe faculte os registros, é genético. Do mesmo modo que há pessoas lindas, de olhos azuis, de olhos verdes, e que são maledicentes, vêm para falar o contrário. Pessoas que têm um ouvido perfeito, ouvido absoluto, que ouvem como ninguém, mas usam esse dom de ouvir bem para jogar uma pessoa contra a outra, para ouvir aqui e levar a colar. Como pessoas que andam e que correm maravilhosamente se tornam ladrões, ladras, aproveitando o seu dom de correr. E Allan Kardec pergunta aos imortais por que é que Deus deu essas qualidades a pessoas tão infelizes, tão pérfidas, para tornar pior o mal que elas realizam. Deus nunca se escusa de dar oportunidades aos seus filhos. Então dá bons olhos para ele fazer bom uso, dá boa voz para ele fazer bom uso. Quanta gente que usa sua beleza plástica, sua voz maravilhosa para seduzir e abandonar, para iludir e falcatruar, valendo-se dos dotes físicos, até que a gente o encontrará numa outra encarnação, manco, cego, zarolho, fisicamente mal aproveitado, mal apresentado, desengonçado, muitas vezes servindo de chacota, garotada nas ruas. O Dom Juan de ontem, a Miss de ontem. Daí, os cuidados que nós vamos aprendendo a ter com a nossa faculdade mediúnica. Todos nós somos médiuns, num grau qualquer. O que é que eu estou enchendo? Com o que é que eu estou enchendo a minha mente? Porque isso que eu ponho na minha mente é o que me vai alimentar. Qual é o tipo de leitura que eu gosto? A leitura que eu gosto será minha nutrição intelectual. O tipo de assuntos que eu gosto será minha nutrição moral. Se eu gosto de pornografia, de revista pornográfica, de filme pornográfico, esse tipo de imagens é que vai nortear meu juízo. Muitos me dizem, quando eu fecho os olhos para orar, professor, eu só vejo cena ruim, eu só vejo pornografia. É a pornografia que está no inconsciente. Quando a gente relaxa e fecha os olhos, elas pulam do id freudiano para o nosso consciente, para o nosso ego. E aí aquilo me perturba, porque é o momento que eu quero rezar, eu quero orar,
mas eu estou encharcado daquelas cenas libidinosas às quais me referi, que eu alimentei o dia inteiro. Se eu alimento durante o dia as minhas ideias de ódio, de mágoa, de inveja contra alguém, é essa a minha nutrição moral. Então, daqui a pouco, eu tenho problema de coluna, eu tenho problema de fígado, eu tenho problema disso, eu tenho enxaqueca, motivados por esses problemas. É óbvio que nem todo problema de coluna, enxaqueca, etc., são motivados por esse mal que a pessoa desenvolve dia a dia, mas, sem sombra de dúvida, é pelo mal que a criatura carrega em si. Desse modo, a faculdade mediúnica é mais do que ir ao centro e receber espíritos, meus irmãos. Receber espíritos é a coisa mais banal que existe. Qualquer drogado recebe espíritos, porque ele se encharca de drogas e entra no transe químico. Aquela droga tem tropismo cerebral, e essa mente passa a entrar em contato com seres espirituais do mesmo naipe, da mesma frequência. Quantas vezes a criatura se encharca de alcoólico e entra no chamado transe etílico. Ela fica enxergando as entidades desencarnadas que estão na faixa do seu alcoolismo. Quantas vezes vemos os bêbados brigando no meio da rua com alguém que ninguém vê? Ele fala sozinho, ele briga sozinho, ele discute sozinho, ele diz impropérios aos seres desencarnados que zombam dele. Até que ele se mete no meio da rua e é atropelado por um veículo. Se a entidade for vingadora e quiser destroçar-lhe o corpo, quantas vezes nós encontramos isto? Todos temos as notícias de que os nossos irmãos do Santo Daime tomam o chá da ayahuasca para facilitar-lhes o transe, as percepções espirituais, transe químico ou farmacológico, se for remédio. Quantas pessoas tomam determinados remédios e começam a ter alucinações? Elas entram num outro estado mental que o remédio provoca, porque a desprende do corpo, mas não da forma equilibrada. Então, receber espíritos, por receber espíritos, é a coisa mais banal e sem sentido. Só o Espiritismo nos dá uma razão moral para que nós facultemos aos espíritos a voz que eles já não têm. As sensações que eles já não têm. Porque a voz, as sensações dependiam do corpo físico. Dessa forma, é tão importante saibamos disso. Quantas vezes encontro jovens em plena catarse mediúnica, em plena eclosão mediúnica, mas eles não querem deixar o vício do álcool, muitas vezes da droga, da prostituição, vendem o corpo, ficam hoje com uma, amanhã com outra, hoje com um, amanhã com outro e nem sabem quem são. Essas criaturas não têm estabilidade emocional, não querem tê-la. Então é complicado tratar de sua faculdade mediúnica. É o doente que não se submete ao remédio. A tendência é a obsessão. E da obsessão, o sanatório psiquiátrico. Porque a família vai colocar lá. É tão importante que nós aprendamos a valorizar a nossa vida. Evitar o excesso de barulho. Quantas vezes a gente passa pelas ruas e vê um indivíduo dentro do seu automóvel e o automóvel vibra e dentro do nosso som dele incomoda. Imaginemos o que ele está ouvindo lá dentro. Não pode ser uma pessoa justa consigo mesma. Não pode ser uma criatura equilibrada consigo mesma. Deve ter algum distúrbio, ou deseja chamar a atenção, ou tem surdez. Para que nós nos entreguemos à mediunidade.
para que ela nos seja útil e nós possamos ser úteis aos outros, se faz importantíssimo começar a nos disciplinar na vida. Ao invés de eu comer aquele pratarrão de estivador, por que eu não aprendo a comer de pouco em pouco? Porque aí, de repente, eu como, já me dei conta de que eu estou satisfeito. Mas se eu puxo tudo no meu prato, enquanto eu não viro o fundo do prato, eu como. Se eu for pondo de pouco a pouco, a comida não vai fugir da panela. Nós vamos nos policiando. É mais fácil nos policiar. Aí a gente conta aquela pessoa que pega assim, bota o feijão, o arroz, o macarrão, a farinha, a carne, o que tiver, mistura. Vejamos que não é uma pessoa que tem a cabeça bem ajustada. Às vezes a gente vê isso na nossa casa. Mas isso não é o normal, porque ela não sente gosto de nada. As comidas, os alimentos não são apenas para empanturrar-nos, são para nós exercitarmos as papilas gustativas. A comida tem a beleza que tem as cores, as formas para os olhos, que tem os sons para os ouvidos. Mas se eu misturo aquilo tudo e como aquilo tudo, não desenvolvemos essa capacidade gustativa. Algo que as mães vão ensinando desde cedo aos filhos, quando elas têm essa sensibilidade. Meu filho, não misture isso com isso. Ah, mãe, mas eu quero, mas aprenda. Isso aqui você vai sentir melhor o sabor se comer com isto. Experimente. Se não gostar, você faz como quiser. Fatalmente ele gostará. Mas a mãe vai ensinando. A esposa vai ensinando ao marido. Ah, mas eu já casei com ele grande. Mas dá tempo. Que esse casou aos 30 anos, ele morrer aos 90, ele vai aprender durante 60 anos a fazer direito. Ou às vezes é ele que ensina a ela. É tão bom aprender na vida, e isso nos ajuda na faculdade mediúnica. Quando a gente via Chico Xavier recebendo soneto, poema, discutidos e aplaudidos pela Academia Brasileira de Letras, isso não era de graça. Era o poeta que ele fora no passado. Era a estrutura da poesia que ele carregava no seu psiquismo e que agora os espíritos tinham facilidade em usar aquela bagagem para escrever os mais belos poemas mediúnicos que nós conhecemos. Para que o Chico tivesse psicografado Paulo e Estevão, o maior romance mediúnico da história da mediunidade no mundo. É por causa dessa experiência de escritor no passado. A natureza não dá salto. Disse-me um dia a médium Ivone Pereira, numa das visitas que lhe fiz, pouco antes dela desencarnar. Meu filho, disse-me, você sabe que eu nunca recebi poesia mediúnica? Digo, não, dona Ivone. Por que razão? Porque eu não tenho essa experiência de poeta na minha bagagem. A única vez que eu escrevi um soneto, o Espírito me apresentou o soneto escrito e eu fui copiando. Pela vidência eu via os textos e fui copiando. Eu fui copiando. Não foi psicografia. O Espírito não escreveu através de mim. Eu é que olhava o que ele me mostrava e passava para o papel. Porque eu não tinha essa bagagem. Então é óbvio que diante da faculdade mediúnica que Ivone Pereira apresentava, ela tinha a experiência de escritora, de escritor, mas não de escritora poética. Se eu não tiver tal bagagem, os espíritos não me poderão usar naquela área. É por isso que Allan Kardec descreve no livro dos médiuns que há médiuns pintores, há médiuns cientistas, há médiuns historiadores, há médiuns músicos, há médiuns. Há tantas faculdades mediúnicas, ou há tantas medianimidades, quantas criaturas existem na Terra. Porque cada um de nós carrega bagagens diferentes do seu passado.
E os espíritos se valem dessas bagagens para expressar as formas mediúnicas mais variadas. Desse modo, não é todo mundo que tem que ser médium pintor, médium escultor, médium musicista, para fazer bobagem. Não é todo mundo que é médium psicógrafo. Não é todo mundo que é médium vidente. Cada criatura tem a sua faculdade mediúnica relacionada às potencialidades que carrega em si. Quanto melhores criaturas nós formos hoje, melhores indivíduos nasceremos amanhã. E hoje ainda, se surgir em nós a faculdade mediúnica, ela será medida pela vida que nós levamos. Se eu quiser descobrir se uma pessoa no trabalho mediúnico é equilibrada ou desajustada, basta que eu veja como é que ela é na vida cotidiana, na sua relação com as pessoas. Não há possibilidades de erro. Se ela for uma pessoa desabonada, ela será um médium do mesmo jaez. Por isso Chico Xavier era o ser humano de quem todo mundo queria estar perto. A sensação que nós tínhamos do convívio com Chico era a sensação de que éramos a pessoa mais amada por ele. Ele fazia questão de demonstrar a cada pessoa um mesmo sentimento de bem-querer. Embora, é óbvio, ele tivesse seus amigos mais próximos, seus confidentes, as pessoas mais próximas do seu coração, mas ele não demonstrava isso publicamente. Beijava crianças, adultos, velhos, jovens, doentes, bem cheirosos, perfumados, mal cheirosos, mendigos da rua. Então todo mundo se apaixonava por Chico Xavier, o homem Chico Xavier. Então, na hora que ele se assentava para filtrar as estrelas, ele recebia Augusto dos Anjos e recebia Maria Dolores, os estilos completamente diferentes. Ele recebia Emmanuel, o professor exigente, e recebia André Luiz, o médico professor. A sua polimorfia mediúnica correspondendo à sua polimorfia de caráter. Ele sabia lidar com cada pessoa na esfera que cada pessoa estava, fazendo-nos lembrar Paulo de Tarso, quando escreveu nos Atos dos Apóstolos: fiz-me simples para os simples, fiz-me pobre para os pobres, fiz-me amigo para os amigos, fiz-me de tudo para todos, a fim de conquistar a alguns. Esse poder de não se escandalizar. Se chegasse alguém para o Chico dizendo: eu matei minha mãe, que pena, meu filho, mas Deus vai lhe perdoar, porque vai. Eu defraudei minha filha, que pena, meu filho, mas Deus vai lhe perdoar, mas vai. A gente não sabe quando, porque depende da gente, mas Chico tinha sempre razão. Deus vai lhe perdoar. A pessoa já saía de lá com a disposição de mudar de vida, na certeza de que Deus lhe iria perdoar, mesmo sem saber quando, mesmo sem saber como. Daí, quando estamos evocando 100 anos de Chico Xavier, vale a pena não aplaudirmos o Chico Xavier desencarnado. Vale a pena copiarmos o Chico Xavier que ele foi para todos nós. A criatura boa e simples. Daí,
Quantas vezes assisti a coisas maravilhosas através de Chico Xavier. A sua faculdade mediúnica exuberante e a sua simplicidade. Depois de um culto que realizamos em sua casa, todos assentados na sua sala e na sua antessala, havia ali uns 50 amigos de Chico Xavier. Eu fui convidado no hotel. Olha, o Chico disse para você ir lá na casa dele logo mais, Raul, porque ele vai fazer um culto, uma oração com os amigos íntimos. Eu me senti nas estrelas. Amigo íntimo de Chico Xavier, eu já não pisava mais no chão. E orei a tarde inteira me preparando. E quando, no início da noite, o amigo foi ao hotel me buscar, e eu fui vibrando, meu Deus, eu sou um dos amigos íntimos de Chico Xavier. E quando cheguei na rua dele, e que olhei para frente do portão dele, já tinha 2 ônibus especiais parados. De vai ter amigo íntimo assim lá longe. Fora os carros de passeio, 2 ônibus especiais. Digo, é um homem que tem amigos íntimos a valer. É claro que ele dizia que nós éramos amigos íntimos para nos valorizar. Ele não precisava de nós. Cheguei à casa de Chico e depois do culto, das mensagens que ele recebeu, durante o culto eu percebi um fenômeno curioso. Um aroma de rosas que tomava conta do ambiente inteiro. Suave. Mas o jarro transparente de água que estava sobre a mesa, com um pires cobrindo-lhe a boca, eu fui olhando que na borda interna do frasco transparente estava se juntando uma substância como mel de abelha, uma cor de âmbar que ia escorrendo para o fundo do recipiente, ficava ali. Ao terminar o culto, Chico pediu a alguém de sua casa que pegasse uma colher de pau para mexer aquilo, e a água ficou totalmente leitosa depois de haver sido mexida aquela substância que escorreu da borda para o fundo. E na sua singeleza, na certeza de que todos estavam se perguntando como é que aquilo acontecera, ele já respondeu: a nossa Sheila trouxe remédio para nós. E aquela água leitosa colocada nos pequenos copinhos tinha sabor de rosas, como se estivéssemos bebendo leite de rosas sem álcool. Pois bem, terminada aquele momento de beber água fluidificada e as conversas de Chico, ouvimos que alguém batia fortemente no portão da casa. Fizemos silêncio, alguém tornou a bater forte e ele pediu a seu filho adotivo para que fosse abrir e fizesse entrar as pessoas. Eram 4 pessoas. Um homem aparentando 35 anos de idade, agarrado a um menino que aparentava ter entre 7 e 8 anos, embora mirrado, embora magrinho, apertando contra o peito, e o menino mordia, chutava, grunhia, e o homem chorava. Junto dele uma senhora, que logo vimos que era a mãe da criança, e atrás uma senhora mais madura, que era a avó materna do menino. Os companheiros próximos à porta se levantaram, deram a eles os lugares. E quando eles se assentaram, e o menino ainda esbravejando, Chico, de onde se encontrava, saudou a família: sejam bem-vindos, o que traz vocês aqui? O pai não conseguia falar de emoção. A mãe contou a história de seu filho, que há meses vinha num surto tremendo, violento, agressivo, querendo se atirar nas ruas, de cima dos móveis, e eles não tinham mais o que fazer. Família simples do interior de Goiás. Os psiquiatras não tinham mais remédio para o menino, os remédios não faziam efeito. Procuraram as igrejas, os terreiros, e alguém lhes disse: procure a Chico Xavier, lá em Uberaba.
E eles pegaram o primeiro ônibus e chegaram ali naquela hora. Não era nem dia de atividades no grupo espírita. Disseram que Chico estava em casa e eles foram para a casa do Chico. O Chico ouviu a história. Mas a criança vai melhorar. Confiemos em Jesus. Pela primeira vez e única, eu vi o Chico levantar-se para aplicar um passe. Ele aplicar o passe. Levantou-se singelo, sem alarde. Não estrebuchou, não fungou, não arregaçou as mangas, não fez aquele gestual que o povo adora fazer para dizer que está mediunizado. Nada disso. Levantou-se o amigo Chico Xavier. Diante daquele senhor com a criança, ele estendeu as mãos. Eram 2 plumas de paz. Na medida em que ele ia deslizando as mãos longitudinais sobre pai e filho, o menino foi se aquietando. E a sala invadida por um odor de rosas frescas, que nos ardiam os olhos, que nos encharcavam de perfumes as roupas, e nos emocionava as lágrimas. E Chico aplicou passe no pai e na criança, que adormeceu. O pai a arrumou sobre uma das pernas. Chico aplicou passe nas 2 senhoras. E com a mesma tranquilidade voltou ao seu lugar. Nós escutávamos a própria respiração dentro dos ouvidos. Chico disse então à família: na cidade de vocês, eles haviam dito de onde vieram, existe um centro espírita. Procurem lá a dona fulana de tal, porque o menino vai precisar de tomar passes diários durante um tempo. E tudo isso vai passar se vocês forem ao centro. Do mesmo modo que eles entraram, saíram agora levando o menino adormecido sobre os ombros, para apanhar o último ônibus, para amanhecer, quiçá, em sua cidade. Quando o conjunto foi embora, Chico então nos esclareceu a bênção de Dr. Bezerra, que veio cuidar do menino. É um ex-suicida do passado, mas também foi homicida. Ele matou alguém e se matou. E a criatura que ele tirou a vida no passado não o perdoa e quer agora vingar-se tirando a vida dele desde criança. Se os pais o levarem ao centro, ele será atendido, superará essa fase e se curará para ajudar ainda a socorrer o desencarnado. Eu fiquei me dando conta que Chico não apavorou os pais. Se vocês não levarem, essa criança morre. Disse: leva, porque ela vai ficar boa. Ela vai precisar tomar paz. E contou com o livre-arbítrio dos pais. A mediunidade com Jesus é essa mediunidade socorrista. Essa possibilidade que todos nós temos. Quem não tem um amigo viciado em drogas, para quem a gente podia dizer uma palavra? Não se machuque tanto. Você está se prejudicando. E deixa a pessoa pensar. Não sou eu que vou resolver, não somos nós. Mas a gente disse uma palavra boa. A gente tem aquela colega, aquela amiga, aquela parenta que quer tirar a criança do ventre, quer fazer o aborto. Não somos nós que iremos impedir. Mas por que não lhe dizer uma coisa? É seu filho, não mate. Pense no futuro, ele poderá ser seu esteio. É o presente que Deus está mandando para a sua vida. A gente nunca sabe como vai ser o amanhã. A gente diz uma coisa boa que vai ficar na mente de quem ouviu. Se eu estou vendo um menino pichar o muro de alguém, não faça, meu filho, o dono pintou com tanto carinho. Mas ele vai me dizer desaforo, mas eu vou dizer coisas boas para ele. Eu não posso ficar com medo do desaforo que ele vai me dizer. Eu tenho que ter confiança no bem que eu lhe direi. Arrancando uma planta do jardim público, não leve. Aqui ela é enfeita para todo mundo, você vai levar para a sua casa.
então nós todos somos médiuns. Se quisermos, de Jesus. Ah, mas eu não tenho evidência. Mas eu vejo as pessoas que precisam de mim no mundo. Eu posso exercitar essa visão das necessidades alheias. Mas eu não psicografo. Mas ninguém me impede de escrever um bilhete, uma carta, um telegrama, para quem passou no vestibular, para quem casou, para quem é feliz. Por que eu só sei ser útil quando da desgraça alheia? Por que eu tenho tanta dificuldade em dizer parabéns? Eu só tenho facilidade de dizer coitadinho. Por que será? Será despeito? Ah, mas eu não escuto os espíritos. Mas a gente ouve os gemidos das dores humanas. Os pedidos que nos fazem as crianças nas ruas, os pobres, os necessitados, os doentes. Mas eu não materializo espíritos. Mas a gente pode materializar o prato de comida, a peça de roupa, o medicamento, a boa palavra. Todos nós somos médiuns. E podemos servir a vida na sessão mediúnica e na nossa vida comum. Na sessão mediúnica ou na nossa vida comum. É por isto que quando refletimos sobre a importância do Espiritismo em nossas vidas, é para que ele nos reequilibre, equilibrar a faculdade mediúnica, para que a gente seja melhores cidadãos, melhores criaturas, para que a gente saiba criar os filhos, educar a prole, para que não haja tantas separações, para que os casais se tolerem mais, se entendam mais, se amem mais, se respeitem mais. Não troquem a sua felicidade por uma separação, quase sempre litigiosa. Todos aqueles que sentem, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por essa razão médium. É por isto que naquele 1901, Cachoeira das Três Moças se tornou Pedro Leopoldo. E foi a cidade minúscula de Pedro Leopoldo, na boca dos sertões de Minas Gerais, que serviu de berço ao nosso saudoso Chico Xavier, de tão bela memória, desde criança, a vida marcada pela dor, pelo sacrifício, pela dificuldade, pelos testemunhos, a enfermidade que o encontrou na juventude, adoecendo-lhe um olho, mais tarde um dos rins, o coração, o inchaço das pernas demasiadas sempre, e a bondade personificada. Deste modo, quando a comunidade espírita do Brasil e de várias partes do mundo se reúne para saudar seu centenário, cabe-nos a nós, beneficiários diretos de sua mediunidade, de seu carisma, do seu amor ao próximo, elevar a nossa prece a Jesus, rogando derrame bênçãos várias sobre essa alma notável de Francisco Cândido Xavier. Onde quer que se ache Chico, o cisco de Deus, como ele costumava dizer, que ele receba de nossos corações a nossa ternura nessa imagem bucólica de Cachoeira das Três Moças, a velhíssima Pedro Leopoldo, e que nós todos aqueles que vibramos na pauta do Consolador, tenhamos em Chico esse homem chamado amor, o médium equilibrado pela disciplina, que fez de sua faculdade mediúnica uma faculdade exemplar. É cantando essas rápidas memórias desse homem amor que nós agradecemos a Jesus
por tê-lo mandado até nós no Brasil, para que desse torrão verde e amarelo, Chico se convertesse num farol a iluminar o mundo, a derramar claridade por sobre as vidas turvas da humanidade. E é por isso, Senhor, que te queremos dizer: louvado sejas, na glória imortal do lar celeste, pelos bens que nos trouxeste no evangelho da nossa redenção, na tarefa renovada que o teu olhar nos consente. De espíritos reverentes nós rogamos pelo teu amor. Pobres cegos, que há milênios estamos fugindo à luz a qual nos elevas, hoje, Senhor, a nossa oração rompe as trevas. Escuta-nos e, se possível, vem consertar o nosso passo, a fim de que trilhemos a estrada corrigida. Vem sustentar nossa lida, nossa vida, na fonte inesgotável do eterno bem. Dá-nos, Jesus, tua bênção, bênção que nos conforta, bênção que nos levanta, para que a tua doutrina santa, esse imbatível consolador, vibre pura, viva dentro de nós. Faze, Senhor, com que nós todos, a cada dia, em todo instante, possamos ouvir tua voz. Ampara-nos a esperança. Liberta nossa alma presa de tanto erro nessa multissecular imperfeição. Mestre excelso, Senhor de toda a verdade, nós que somos médiuns, ensina-nos a guardar-te com unção, com devoção, com disciplina e com inesgotável gratidão, na intimidade singela, muito embora sincera, do nosso próprio coração. Muito obrigado, Mestre querido. Obrigado, Pai Celeste. Muito obrigado, senhores.